Glória a Deus, que louvor lindo, que bênção. O Senhor nos sustenta mesmo quando choramos. Eu não sei se você chegou aqui com choro, eu não sei como está seu coração, não sei como está sua alma, mas eu quero te convidar a ficar em pé agora e apresentar o seu coração ao Senhor. Porque Ele é Deus e Ele vê. E Ele vai te trazer respostas nessa noite. Você já pode fechar os olhos? Já comece a falar com o Senhor. Essa noite é noite de refrigério. É noite de transformação. É noite de cessar o choro. É noite de resposta. É noite de alegria do céu. É noite de paz. Noite de descanso para a alma. É noite de renovação da fé, da alegria. Vai já mergulhando nos rios do Senhor. Vai falando com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor preparou esse dia. O Senhor nos trouxe, apesar das dificuldades, Pai. Então nós nos achegamos agora, bem pertinho do Teu coração. Nós nos achegamos porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sozinhas nós não conseguimos caminhar, Senhor. Sozinhas nós não conquistamos vitória. Mas com o Senhor tudo é possível. Senhor, recebe o nosso coração agora na palma da Tua mão. Vai ministrando, Senhor, desde já paz. Senhor, toda angústia, Senhor, cesse agora, Senhor, pelo poder da Tua presença. Toda agitação na alma, toda ansiedade se aquieta agora em nome de Jesus. Toda perturbação na mente cesse agora, porque há poder no sangue de Jesus. Nós estamos na Tua presença, onde estamos seguras, Pai. Aonde podemos ser nós mesmas, podemos nos aninhar, Senhor, como um bebê se aninha no colo de uma mãe, Senhor, no colo de um pai, nós nos aninhamos em Ti. Senhor, nos traz descanso nessa noite, nos traz refrigério, traz cura sobre este lugar, traz alegria, Senhor, sobre este lugar. Que cada mulher aqui se sinta única para o Senhor, se sinta à vontade na Tua presença. Alcança também aquela que está em casa, que está nos assistindo dos hospitais. Que esta presença alcance essa mulher aonde ela está. Entregamos tudo ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra nos impacte, nos transforme, nos liberte. Senhor, nosso coração está aberto, nossa mente está atenta. Fala, Senhor, estamos prontas a Te ouvir. Entregamos nas Tuas mãos o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Agora que todas chegaram, eu queria que você desse um abraço bem gostoso nessa vizinha sua. Queria que você desse um abraço bem apertado. Você tem celular aí? Você tem celular aí? Todo mundo tem celular? Se junta com essa amiga aí do lado, tira uma foto. Rapidinho, tira uma foto. Tira uma foto da amiga. Isso, bem bonita, bem bonita. Tira uma foto junto com a amiga. De 2, 3 amigas, vale selfie. Que gostoso. Tira foto, todo mundo, vamos lá. Que gostoso, que bom. Você quer um minutinho para postar e diz assim: eu estou na Noite Pink. E marca o Geração Mulher, nós vamos fazer uma festa nas redes sociais. Consegue postar? Eu estou na Noite Pink, ou estou no Pink Night. Consegue? Que gostoso. Olhe bem atentamente para essa foto. Dá uma olhada. Tiraram a foto? Olhe atentamente para essa foto. Dá uma olhada quanta beleza contém aí. Essa foto registra um momento de alegria,
um momento na presença de Deus, um momento em que você está sorrindo, em que você está vestindo rosa, celebrando a sua feminilidade. Precisa ficar marcado no nosso coração. Quem for postar, marca já @geraçãomulher. E marca também @IBC Santo André. IBC Santo André. Estão conseguindo marcar? Então, gente, ou não, @IBC Santo André, @Geração Mulher. Aí depois nós vamos compartilhar, vamos fazer uma festa nas redes sociais. Então já tiraram foto, já abraçaram, já postaram. Eu quero que você se sente. E comecei mexendo um pouquinho com vocês, para vocês verem como é linda a feminilidade. Como é lindo, a mulher, ela é fácil de abraçar, ela já chega perto da amiga, ela já tira foto, ela olha para a amiga, ela já sorri. A feminilidade é uma bênção de Deus. É ou não é? Vocês são felizes por serem mulheres? Querida, se tem uma palavra que define os dias atuais que nós estamos vivendo, essa palavra é pressão. É ou não é? Pressão. Por todos os lados nós ouvimos vozes que dizem que uma mulher de verdade, ela tem que ser melhor que os homens. Ela tem que dirigir melhor, ela tem que ganhar melhor, ela tem que ser mais importante. Então, vozes que dizem que a gente tem que ser melhor que os homens. Vozes que dizem que só tem sucesso aquela mulher que fez faculdade, que fez curso de especialização. Depois da especialização, ela tem que fazer mestrado. Depois que fizer mestrado, tem que fazer doutorado. Depois do doutorado, tem que fazer pós-doutorado. Depois ela tem que ser PhD. Depois tem que ser não sei mais o que. E ainda assim não será suficiente. Essas vozes também dizem que a mulher de verdade é aquela que tem dinheiro para gastar como quiser. Outras vozes dizem que uma mulher de verdade, feminina de verdade, ela é magra. É ou não é, gente? Ela é magra. Né? Essas vozes que estão lá fora. Ou seja, essa pressão, ela é interminável. Ela é interminável. E nessa noite eu quero que você faça uma pergunta para você mesma. Será que você está deixando essa pressão te abater? Será que você está deixando esta pressão te puxar para baixo? Será que você se sente menor por não ter feito uma faculdade? Será que você se sente menos valiosa porque hoje o seu corpo não é igual ao corpo que você tinha aos 18 anos? Graças a Deus, né? Senão seria anormal. Então, eu aos 18 fui uma Ângela, aos 30 fui outra, aos 35. E hoje vocês estão conhecendo uma outra versão da Ângela, não é? E a gente vai mudando, graças a Deus que a gente vai mudando. Vocês já pensaram se a gente envelhecesse tudo num dia só? Então, por exemplo, você completou, você fica jovem a vida inteira. Magrinha, sequinha, sem nenhuma ruga. Aí o dia que você fizer 70 anos, acontece tudo de uma vez. Já pensou aí você se olhar no espelho, todos os pesos, vir tudo de uma vez, a ruga de uma vez, o cabelo cair, ficar todo ralo, tudo de uma vez? Então, a passagem do tempo, gente, é uma bênção. É uma bênção, porque a gente tem a oportunidade de ir dando um jeitinho e ir ficando melhor. É ou não é? Eu sou muito mais bonita hoje do que eu era quando adolescente. Eu devia ter trazido uma foto para provar para vocês, vocês iam concordar. Vocês iam preferir a Ângela de hoje. Você também, né, Sônia? Pois é nós. Deus, o Criador de todas as coisas, desenhou a mulher com um propósito, mulheres. Viu? E este propósito, ele envolve sensibilidade e também poder espiritual, tá? Quando uma mulher entende o valor que
Deus já depositou nela, através da feminilidade bíblica, ela se torna uma mulher absolutamente necessária. Por quê? Porque ela se torna única, ela se torna incomparável, e ela se torna necessária e indispensável. Aonde? Na igreja, na sociedade, na sua casa. Na verdade, o mundo precisa da força e da influência de mulheres cheias do Espírito Santo. Eu quero saber, você é essa mulher? Será que é mesmo? Está faltando convicção. Você é essa mulher cheia do Espírito Santo, que faz diferença onde você está? Queridas, feminilidade não é fraqueza, é força com doçura. E quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. O mundo detesta a feminilidade. Detesta. Essas vozes atuais que dizem que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, também dizem que uma mulher moderna não pode usar rosa. Ah, vocês já ouviram isso aí? Que usar rosa é brega? Ah, já ouviram? Sabe o porquê o mundo detesta o rosa? Você sabe por quê? Porque o rosa é o resultado da mistura do vermelho. O vermelho representa poder, força, ousadia. É a mistura do vermelho com o branco, que é paz, brandura, doçura, mansidão. Na mistura dos dois vem o rosa. Rosa representa equilíbrio, e o mundo detesta equilíbrio. O mundo ama extremismo. O mundo ama tudo aquilo que é desequilibrado. O mundo ama excesso. Mas o nosso Deus diz que Ele depositou sobre nós espírito. Ele não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Ai, queria que vocês falassem bem alto. Ousadia, amor e glória a Deus. O propósito do nosso Deus é que sejamos equilibradas. Então nós amamos o rosa mesmo, viu, queridas? Nós, mulheres cristãs, vamos sempre amar o rosa, porque ele representa esse equilíbrio, essa brandura, tá bom? Então o mundo vai detestar mesmo, mas você não liga não, bota o seu pink aí e vamos embora e deixa o mundo para lá, senão ele acaba com você. Olha, querida, a Bíblia mostra que Deus nos fez para sermos fortes, sábias, ágeis, e que podemos ser tudo isso sem perder a ternura, sem perder a nossa doçura. Podemos ser fortes como Débora. Eu amo Débora, amo, ela me inspira. Ela se levantou como mãe em Israel, num tempo em que os homens tinham desistido de tudo. O cântico de Débora disse que não existia mais em Israel nenhuma arma. Os homens tinham jogado fora todas as suas armas. Eles estavam vencidos, abatidos, tristes, por causa de várias derrotas que eles tinham sofrido. Então Deus levanta Débora como profetisa, como juíza em Israel. E chega um momento que ela disse: eu me levantei como mãe em Israel. E essa mulher, aos 70 anos, dizem os historiadores que ela tinha uma média de 70 anos, ela inspirou 10 mil homens a voltar para a guerra. E mais, ela foi junto. E mais, Deus deu vitória. Glória a Deus, glória a Deus. É uma mulher da Bíblia. Nós podemos ser sábias como Abigail, que com suas palavras evitou uma tragédia na sua casa. Quem lembra da história de Abigail? Quem não lembra, pega a Bíblia, estuda, porque vai te encorajar. Podemos ser corajosas e sensíveis, como Maria, que dizem também que ela tinha entre 15 e 17 anos, talvez 16 anos, quando o anjo apareceu dizendo que ela geraria o Filho de Deus. E ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Vocês sabiam que Maria, ao aparecer grávida, poderia ser morta por apedrejamento? Pensa na força dessa mulher, pensa na fé, na coragem. Que mulher inspiradora.
Então, querida, ser feminina é usar o poder que Deus nos deu para edificar, para curar, para amar, para aconselhar, para inspirar. A mulher que é surpreendente, essa mulher que é indispensável, ela sabe que a sua voz tem grande poder, o poder de acalmar. A voz da mulher cheia do Espírito Santo tem o poder de motivar, tem o poder de transformar ambientes. A feminilidade bíblica, ela é construtiva e não competitiva. Viu? Uma mulher de Deus não tem tempo de competir com os homens porque ela está muito ocupada. Desde o Éden, Deus sempre trabalhou através das mulheres. E hoje, nessa noite, Ele procura mulheres necessárias para impactar esse mundo de hoje. E eu quero saber se você está pronta para ser essa mulher que vai ser usada por Deus. Você está pronta? Tem certeza? Vamos caminhar um pouquinho na palavra, né? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 5, verso 3. Esther 5, 3. Está, acho que projetado também na tela. Que bênção o nosso ministério que está nos apoiando. Obrigada, irmãos da mídia. Olha lá, o texto diz assim: O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos passear um pouquinho por ela. O livro de Esther é o segundo livro da Bíblia com o nome de uma mulher. Quem sabe qual é o primeiro livro da Bíblia com o nome de uma mulher? Ruth. Então, Esther é o primeiro livro com o nome de uma mulher. Trata-se da história de uma moça simples, judia, exilada, que foi elevada ao posto de rainha e também foi elevada, foi reconhecida como heroína do povo judeu. Esther nasceu no meio do povo de Deus quando este enfrentava uma grande crise. E eles viviam em servidão forçada dentro do Império Persa. Esther era órfã de pai e mãe, foi criada por seu primo solteiro, Mardoqueu. E ali na cidade de Suzã estava Esther, uma menina órfã, vivendo uma realidade muito dura. Por quê? Porque eles eram considerados cidadãos de segunda classe. Eles não tinham nenhum direito ali onde eles moravam. Eles não tinham nenhum reconhecimento. Eles eram perseguidos por causa da sua cultura. Eram perseguidos por causa da sua fé. O nome real de Esther é Hadassah, que é o seu nome hebraico. Mas quando ela foi feita cativa, até o seu nome foi mudado, foi mudado para Esther, que é um nome persa. Não é? Então ali Esther teve também a sua identidade ferida, mudada por outra pessoa. Então ela não tinha, se ela foi criada por Mardoqueu e ele era solteiro, Esther não tinha referência feminina dentro de casa. Esther não tinha uma mãe, não tinha uma outra mulher mais velha para ajudá-la nas suas dificuldades, nas suas dúvidas de menina, de adolescente. Não teve uma mãe para aconselhá-la a respeito de um bom casamento, como se comportar. Ela não tinha como dividir o coração. Então Esther era uma moça muito só. Então, ou seja, aos olhos humanos, quando a gente olha, imagina, uma menina que não tem pai nem mãe, criada por um primo solteiro, cativa, sem nenhum direito, o futuro, qualquer perspectiva de futuro para Esther estava comprometido. Enquanto Esther vivia aquela vidinha simples, aquela vidinha lá no cativeiro, havia um Deus no céu que estava olhando por Esther e estava preparando um futuro maravilhoso para ela. Ah, gente, que bênção, que bênção, que bênção. Como é bom nós termos um Deus que se importa com a mulher,
com as suas questões, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós, que cuida das nossas filhas. Eu não sei se de repente você tem uma filha em casa e talvez você olha para ela e fala assim: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para pagar uma boa faculdade para essa menina. Eu não tenho dinheiro para colocá-la num balé, para colocá-la no inglês. Talvez você se preocupe por não ter dinheiro para vestir bem a sua filha. Mas eu quero dizer para você: se apegue com o Senhor. Busque a Ele, que Ele tem um plano também para os seus filhos, para a sua filha. Ele tem um futuro para você e para a sua descendência, porque Ele é fiel. Não se sinta sozinha, abandonada. É maravilhoso a gente ver como Deus escolheu uma moça tão simples e absolutamente improvável para dar livramento ao seu povo. Isso é maravilhoso. Nem ela nem a sua família nunca imaginariam onde ela chegaria um dia, o quão importante ela seria, né? Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios 1, 27 a 29, vai ser projetado na tela. Preste atenção no caráter deste Deus que eu estou proclamando para você. Mas Deus escolheu os que são loucos, outra versão diz, as coisas loucas, para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos, ele mudou o texto. Volta. A fim de envergonhar os que são sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de improváveis. E Ele faz isso para que ninguém se glorie diante dEle. No palácio, lá da cidadela de Suzã, acontece uma crise. O rei Xerxes depõe a rainha Vasti. Aconteceu uma crise, tirou a rainha do seu posto. O nome Vasti significa bela. Também pode significar aquela que é desejada. Olha só o nome da Vasti. Vasti tinha tudo o que muitas mulheres sonham. O texto bíblico, no capítulo 1, se você olhar, o texto bíblico diz que Vasti era extremamente bela. Então Vasti tinha beleza, posição, riqueza, influência, status. Mas havia algo que faltava para Vasti, e esse algo é essencial na vida de qualquer mulher. Vasti desconhecia qual era o seu propósito. Como rainha, Vasti tinha a incumbência. Como rainha, ela tinha a responsabilidade de estar ao lado do rei. O rei estava dando uma festa, a festa dele já durava 6 meses, porque ele era imperador de 127 províncias, e ele foi chamando todos os príncipes dessas províncias e fazendo festa. E aí Esther falou: bom, se ele está fazendo festa, eu também vou fazer uma festa. Chamou as amigas, chamou as princesas e começou a dar uma festa. No meio da festa de Esther, de Vasti, obrigada, pastora. No meio da festa de Vasti, o rei Xerxes manda os eunucos ir lá buscá-la. Falou: manda chamar Vasti, porque eu quero mostrar a beleza dela para os meus convidados. E Vasti simplesmente mandou dizer ao rei que não iria. Falou: não vou. Nessa atitude de Vasti, você observa que ela não tinha consciência da responsabilidade que pesava sobre ela, pelo fato dela ocupar o lugar de rainha ao lado desse rei. Então, quando o rei a chamou, isso está em Esther capítulo 1, verso 12, ela disse não. E na cultura daquele tempo, essa recusa foi um ato de grande desrespeito. Causou um grande desconforto para todos ali.
Os conselheiros do rei falou, rei, você não pode admitir uma coisa dessa, porque Vasti é exemplo para todas as mulheres do reino. Ao saber da atitude dela, as mulheres também vão fazer a mesma coisa em casa e vai haver um desajuste nas famílias. Não pode. Então, a gente vê que o rei decidiu assinar um edito e depor a Vasti do seu trono, do seu lugar de rainha. O Espírito Santo registrou o exemplo de Vasti em sua palavra para servir para nós de hoje, para nós mulheres, filhas de Deus hoje, como um exemplo de uma mulher desnecessária. Uma mulher desnecessária. Uma mulher desnecessária, ela tem aparência, mas ela não tem essência. Ela se preocupava com a coroa. A Vasti exibia aquela coroa com muita vaidade, mas não se importava, não se preocupava com o seu caráter. Vasti tinha brilho exterior, mas o coração dela era cheio de rebelião e de altivez. Então Vasti perdeu seu lugar no trono por causa do seu orgulho e da sua vaidade. Ela foi autossuficiente. Ela é aquele tipo de mulher que às vezes a gente conhece por aí, que diz assim, quer saber, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de homem nenhum. Eu não preciso dessa família. Porque, olha, já encheu a minha paciência. Eu não quero saber de ninguém na minha casa. Sou eu que pago as minhas contas. Então, essa mulher que pensa assim, ela foi contaminada pelo bichinho que mordeu Vasti lá atrás, que é o bichinho da autossuficiência. Vasti deixou bem claro, eu não preciso do rei para ser rainha. Então, em Provérbios 16, 18, a palavra de Deus nos traz um alerta muito importante, irmãs, que nós temos que guardar no nosso coração. A palavra diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O que esse versículo está dizendo? Que a independência emocional, sem direção de Deus, tem destruído muitas mulheres, tem destruído muitas famílias, ministérios e até relacionamentos. Porque Deus nos fez para caminharmos juntos. Deus nos fez para amarmos família. Deus nos fez para termos amizade. Deus nos fez para amarmos e para sermos amadas. Deus nos fez para relacionamento. Mas quando nós somos autossuficientes, nós passamos a não se importar com o outro. O orgulho, irmãs amadas, ele se manifesta de várias formas. Quando o orgulho entra, Deus se afasta. Tá? Tiago 4,6 diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é dar graça? Ele dá força para o humilde, ele se volta para o humilde, ele volta o seu olhar e estende a sua mão e a sua defesa para quem é humilde. Então, o orgulho, ele se manifesta de várias formas. Uma das formas é através da insubmissão. A missão de Vasti como rainha era ser aliada do rei, certo? Era sua responsabilidade se apresentar quando ele, como rei, a chamasse para estar do lado dele. Porque ali o império estaria representado. O império era representado pelo rei e pela rainha. E eu quero te perguntar, qual é a sua missão? O segredo da vida equilibrada, irmãs. O segredo para nós vivermos em prosperidade é nós sabermos qual é a nossa missão. Se você é casada, qual é a sua missão? O princípio sustentador do casamento, irmã, é a submissão. Ou seja, ao se casar,
Você assumiu a grande missão de construir uma família. Faz parte da sua missão ser aliada do seu marido. Quando você foi lá na frente do pastor ou do padre, ou só você e o marido no cartório, e falou sim, naquele momento Deus colocou sobre você uma missão. Por isso que nós estamos sob uma missão. Vocês estão me acompanhando? E essa missão é a missão, em primeiro lugar, de ser aliada do seu marido. Talvez você fale, pastora, mas meu marido, lá. O marido não é problema da noite pink. Tá difícil? Marca aconselhamento. Ora, jejua, vem falar com a pastora Hamilton e a pastora Márcia, que são os líderes de casais. Vamos para o congresso de casal, porque o Senhor Deus dá jeito em marido, sim, dá jeito em esposa também. Viu, queridas? Mas o princípio de quem assumiu essa responsabilidade de ser casada, assumiu o trono de ser casada, é ser antes de qualquer coisa aliada do seu marido. Há também missão da mulher casada. Eu sempre digo que mulher casada é mulher ocupada. Por quê? É mulher. Quando eu vejo a mulherada muito sem ter o que fazer, eu já começo a ficar preocupada. Falo, tenho que pregar para essas mulheres. Mulher casada é mulher ocupada. Quem é casada aqui? Levanta a mão. Você teve que fazer um monte de coisa antes de vir para a Noite Pink? É ou não é? Não é? Porque você tem um marido para cuidar. Você tem uma casa para governar. Quando você se casou, você entrou no casamento. Casamento começa com que palavra? Casa. Depois o mento. Você tem uma casa para governar. É ou não é? Tá certo? E isso dá muito trabalho. Se você for mãe, sua missão é ainda maior. Por quê? Porque você precisa ensinar os seus filhos. E a gente ensina não é falando. A gente ensina dando o exemplo. A gente ensina sendo exemplo de amor a Deus, exemplo de caráter, exemplo de bondade, exemplo de gentileza, exemplo de humildade. Ou seja, ao se casar e ao ser mãe, você assumiu uma grande missão. Há um trono que Deus preparou para você. Porque nem todas se casarão e nem todas serão mãe. Se você se casou e você é mãe, há uma missão de Deus sobre a sua vida, que é de edificar a sua família, construir relacionamentos. Como estão os relacionamentos dentro da sua casa? Como estão, minha querida? Provérbio 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata o destrói como? Com as próprias mãos. Então, Vasti não entendia qual era o propósito da sua posição. Vasti era deslumbrada com a própria beleza. Ela vivia para impressionar os outros. Ela era competitiva e por isso ela foi descartada. Porque se tornou uma mulher desnecessária. Então, quem é a mulher desnecessária? Aquela que não sabe qual é o seu propósito. Qual é o propósito da solteira? Está em 1 Coríntios capítulo 7. Que diz que a mulher casada se preocupe em agradar o seu marido, mas a solteira se preocupe em ser santa na mente e no corpo e em agradar ao Senhor. Fique agradando ao Senhor que você vai ser encontrada. Porque quem agrada ao Senhor está cada dia mais bonita. A amargura vai embora, a tristeza vai embora, o desespero vai embora. Você ganha propósito, você ganha utilidade, você ganha destaque. E a sua vida vai ser uma bênção. Então nós, como mulheres, temos que saber qual é o nosso propósito. Amém? Então, queridas, Esther, capítulo 1, verso 19, diz assim, olha, eu vou ler para vocês. Por isso foi o conselho do
dos sábios do rei. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha para outra mulher que seja melhor que ela. Gente do céu, pensa num decreto difícil. Misericórdia. Por quê? Porque essa mulher não tinha consciência de qual era o seu propósito. O tempo passou, o rei promove um concurso de beleza a fim de selecionar a moça mais bela daquela região, para escolher essa moça para ser a sua esposa e para ocupar o lugar de Vasti. Então as moças mais bonitas do império foram trazidas para serem preparadas para o harém do rei. Se você não conhece essa história inteira, depois pegue o livro de Esther, leia, vale a pena. Pensa uma história linda. Então todas as moças foram trazidas para um grande concurso e elas foram muito cuidadas, muito embelezadas antes de serem apresentadas para o rei. A moça que mais agradasse o rei seria a nova rainha. E Esther foi levada junto com essas moças. Então eu quero te convidar para observar agora algumas características de Esther. Ela era estrangeira e por isso ela tinha que conviver com costumes diferentes. Imagina, ali não era o lugar de Esther. Imagina a insegurança que ela estava no meio daquelas moças que eram daquela região. Seu nome, que era Radassa, ela teve que aceitar ser chamada como Esther por um nome persa. Sendo cativa, certamente ela passou ali por preconceito, talvez as outras moças rindo dela, tirando sarro. Certamente ela não era tão sensual quanto as outras moças que estavam se preparando, que foram preparadas para seduzirem o rei. Certamente Esther era o bichinho feio, o patinho feio ali no meio daquelas moças. Certamente ela sofreu preconceito, humilhação. Certamente Esther estava numa situação fragilizada por causa das circunstâncias da vida dela. Esther foi uma moça que estava acostumada a sofrer calada. A sofrer calada. Porque quando você tem pai e mãe, você vai, desabafa, você fala, mas e quando você não tem? Quando você não tem, muita coisa você aguenta calada. Cada uma de nós, irmãs, eu estive pensando e o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Cada uma de nós tem a sua própria história. Cada uma de nós carrega no coração as marcas de rejeição, marcas de perdas, marcas de traumas, marcas de humilhações. Muitas de vocês certamente experimentaram o ardor da pobreza, experimentaram abusos, agressões e também até mesmo complexos. Olha que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Complexo por ter sido apelidada com um apelido feio, que foi imposto sobre você a fim de deturpar quem você realmente é. Seu nome foi ferido. Algumas de vocês tiveram o nome difamado. Algumas de vocês passaram por situação assim, vou exemplificar. Meu filho, não casa com essa moça que eu estou dizendo para você que ela não presta. Algumas de vocês passaram por isso. Porque o Senhor trouxe esse peso no meu coração. E Ele tem uma resposta para você hoje. Ele tem uma resposta para você hoje. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus nos convida a sermos como Esther. Esther confiou nele e teve a sua história mudada. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite para mudar a sua história.
Glória a Deus. Esther conhecia o sofrimento, mas ela tinha um Deus que olhava por ela e que planejava um futuro maravilhoso e cheio de esperança para ela. Quando você olha para o futuro, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, o que você vê? Que emoção vem ao seu coração? É uma emoção de esperança ou uma emoção de desesperança? Às vezes eu converso com mulheres no gabinete pastoral e aconselhamento, e eu sempre gosto de perguntar qual é o seu sonho. Muitas delas dizem assim: ah, pastora, bobagem, eu não sonho há muito tempo. Há muito tempo. E é isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Porque quem não sonha só está sobrevivendo, já deixou de viver faz muito tempo. Só está sobrevivendo, só está respirando, mas não está vivendo a vida plena que Deus planejou. E eu quero ler um versículo para você, quero te convidar a ler comigo, e quero pedir e peço a Deus, e já pedi a Deus, que esse versículo traga esperança para o seu coração. Esse versículo é para você. Jeremias 29, 11 e 13, diz assim o Senhor para você: porque eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Você pode dizer amém? Quem falou amém recebeu a palavra. Pega essa palavra, bota dentro do teu coração, põe na sua mente, fala para você mesmo: Deus tem pensamentos de bem a meu respeito, a fim de me dar um futuro e uma esperança. Nós precisamos crer nesse dia. Hoje é dia de tomarmos uma decisão, irmã querida. Dia de deixar a dor que marcou a sua história. Deixar o passado para trás. Deixe que o Espírito Santo lave o seu coração das dores, do peso que a vida te impôs. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te vê. Você não consegue se esconder dele. Você está sentadinha aí com a boca fechada, quietinha, mas diante de Deus o teu coração está aberto neste momento, transparente, cristalino, como uma água de melhor qualidade. O Espírito Santo neste momento esquadrinha o teu coração, está falando com você. Tome a decisão de mudar e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. No Espírito Santo é Ele que sara o corpo, é Ele que sara a alma, é Ele que sara a mente, sara as emoções. Toda a nossa história foi reescrita pelas mãos daquele que tudo venceu. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O propósito de Deus ao enviar Jesus é nos dar uma nova história. Amém? Então, minha querida, não se prenda aos traumas familiares. Rompa com a vergonha que você passou. Rompa com a rejeição. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas você pode receber a sua cura hoje, se você crer no nome de Jesus. Não carregue os pesos da sua infância. Não sobrecarregue a sua mente com palavras de maldição. Não faça isso, irmã. Aquilo que você ouviu. Não tenha medo, minha irmã, de amar novamente. Não tenha medo de abrir o seu coração. Não tenha medo de Deus. Ele é teu pai. Ele é teu provedor. Ele é aquele que cuida de você. Ai, querida, onde está a sua dor? Aonde está a sua dor? Quando você entrega para Jesus, a sua dor é onde vai nascer o seu ministério.
É onde Deus vai te usar para você ser uma bênção. Eu sou prova viva disso. Glória a Deus, porque o que eu estou falando para você é verdade na minha vida. É verdade na minha vida. O Senhor mudou, transformou a minha história. Glória a Deus. Esther era órfã de pai e mãe. Ela não tinha poder nenhum, ela era frágil. Ela necessitava de proteção. Se você olhar para Esther, quase dá para tocar a fragilidade dela. É ou não é? Agora, se você olhasse para você mesma, não é? Se você olhasse para você mesma, quais são as áreas que você tem que estão fragilizadas? Será que é seu emocional? Será que é sua vida afetiva? Aonde está essa fragilidade? Não tenha medo de olhar para isso. A gente normalmente esconde, porque a gente não quer olhar para aquilo que nos fere. Mas essa noite você está no lugar certo para encarar essas fragilidades, porque você está diante do médico de alma. Você está diante de um Deus que tudo pode, que pode mudar a sua história para sempre. Olha, queridos, por mais que Mardoqueu fosse dedicado, ninguém substitui um pai e muito menos uma mãe. No entanto, Deus foi aquele que supriu todas as necessidades de Esther. Nós podemos ver na narrativa bíblica que na falta do pai e da mãe de Esther, Deus se manifestou e cobriu essa moça com o seu poder. Foi Ele que a fortaleceu, por isso que ela não foi dominada pela dor. Ela venceu e nós vamos vencer também. Amém? A palavra de Deus em Isaías 49, 15 a 16, diz assim, essa palavra também é linda para o seu coração. Quando eu estava terminando, ela me veio e eu falei, eu vou escrever para entregar para o coraçãozinho das meninas. Olha esse versículo. Por acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de você. Próximo versículo. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros e ruínas estão sempre em minha mente. Olha, o que são seus muros? São as suas estruturas mentais e emocionais. Deus está sempre preocupado com as suas emoções, com aquilo que foi desestruturado dentro de você. Ele mandou Jesus, e Jesus aqui na terra, a gente fala, para que Jesus veio na terra? A gente fala, para morrer na cruz. É a primeira coisa que a gente pensa. Jesus veio para salvar o mundo, para morrer na cruz. Mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho? Quando ele lê o texto, lá no texto do Evangelho de Lucas, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, trazer vista aos cegos, trazer boas novas, libertar os cativos. Olha, Jesus veio para tratar da sua vida emocional e refazer as suas estruturas que foram abaladas pela dor. É esse o ministério de Jesus Cristo. Salmos 27, 10 diz assim, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem. Eu queria que todas lessem a última frase. O Senhor me acolherá. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Gente, por essa esperança. Por essa esperança, por essa segurança. Em João 14, Jesus disse, não vos deixarei só, eu vos envio o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias da sua vida. Não te deixarei órfão. Olha as promessas do Senhor. Esther era atraente e bonita. Sua beleza era especial. Isso está registrado no capítulo 2, versos 8 e 9, se você quiser olhar. No entanto, além da beleza de Esther, ela era favorecida.
O favor de Deus estava sobre ela. O que é favor? É a unção do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo nunca será uma mulher comum. Ela carregará algo especial da parte de Deus. A unção que uma mulher cheia do Espírito Santo carrega traz graça, traz leveza, abre portas, prospera, traz segurança, traz beleza. Eu nunca vi uma mulher cheia do Espírito Santo feia. Nunca. Ela sempre está alegre, ela sempre tem uma boa palavra, ela sempre está arrumada, porque o Espírito Santo é quem a adorna. Talvez você se preocupe tanto em ter o peso certo, em ter o cabelo certo. Se fica preocupada porque você quer comprar roupas melhores, ficar mais chique, mas sabia que não é disso que você realmente precisa? Sabia que isso não vai mudar a sua vida? Sabia? Você precisa do favor de Deus. E o favor de Deus, ele vem sobre a nossa vida quando nós nos enchemos do Espírito Santo. A unção de Deus te dará o destaque que você tanto quer. Quer se destacar? Seja cheia de Deus. Aonde todo mundo fala mal dos outros, você vem e fala bem. Aonde todo mundo está desesperado, você está em paz. Aonde todo mundo está querendo se matar, você vem e traz vida. Aonde está todo mundo doente, você vem e traz cura. Oh, uma mulher dessa é uma mulher necessária. É uma mulher indispensável. É a amiga que eu quero ter para a vida. É a amiga que eu quero ter. Eu não quero escolher uma amiga olhando primeiro se ela tem uma bolsa Louis Vuitton. Eu quero escolher uma amiga para quando eu estiver na tribulação, eu tenho uma companheira de oração. Eu quero uma amiga que quando eu estiver feliz, eu vou contar para ela a minha alegria e ela não vai ter inveja. Eu quero uma amiga para dividir um bom pedaço de bolo no dia que eu vou quebrar a dieta. Ultimamente eu ando quebrando dieta. Gente, nós precisamos de mulheres assim. Nós precisamos de mulheres necessárias. Querida, a mulher pode e deve se arrumar, tá certo. Mas a beleza está na presença do Espírito Santo dentro desse coração dessa mulher. Certamente o que fez com que o rei escolhesse Esther foi algo além dos atributos exteriores, porque moça bonita lá não faltava. A mulher de hoje tem perdido a beleza interior. Vamos, olha, prestar atenção nisso. Por fora está tudo em ordem, mas por dentro há um coração com vaidade, um coração cheio de amargura, um coração que deveria ser doce, mas está cheio de revolta. E essa mulher, ela busca mais a aparência do que a presença de Deus. E nós não podemos perder a nossa realeza, meninas. Nós não podemos perder o lugar que Deus confiou para nós. Não podemos perder o que Deus nos deu. Nós devemos brilhar no meio de uma geração desesperada e corrompida e perversa. Nós temos que ser uma demonstração do amor de Deus. Esther 12, de 13 a 15, mostra que chegou o momento da Esther se apresentar ao rei. Ela poderia ter levado tudo que ela quisesse, não é? Mas, no entanto, ela não pediu nada além do que aquilo que o Hegai, que era o eunuco responsável por ela, do que ele aconselhou. Por que ela não quis levar mais coisas? Porque Esther era modesta. Esther, ela não era excessiva, ela não quis ficar por cima das outras, ela não teve espírito competitivo, simplesmente ela foi ela mesma, e por isso ela foi favorecida, ela foi um modelo de modéstia. Queridas, entenda que a obediência sempre trará a bênção de Deus, que a modéstia. Você já ouviu aquela frase que diz assim, bem filosófica, menos é mais? Mas ela carrega um fundo de verdade.
Menos é mais. E a gente tem que aprender isso para nós. Queridas, nós precisamos entender que os homens têm por missão, eles também estão submissos à missão que Deus deu para eles. Qual é a missão que Deus deu para o homem? Ser o cabeça da família, sustentar, proteger, defender. Eles também têm a sua missão. Se eles têm essa missão, nós não podemos ser teimosas e querer ocupar o lugar deles. Nós temos que ser aliadas e realmente o ajudarmos a prosperar, a serem homens fortes. Porque se nós ocuparmos o lugar dos homens, quem ocupará o nosso lugar? Você sabe qual é o nosso lugar? A mulher é o coração da família. Você sabia que você é o coração da sua família? Por isso que você tem que cuidar do seu coração. Uma mulher que não cuida do próprio coração, que carrega um coração doente, também adoece a família. Viu, queridas? Não queira ser o que Deus não quer que você seja, porque o próprio Deus vai te resistir, o próprio Deus vai se opor a você. Ele não quer que você seja o homem da casa, Ele quer que você seja a mulher da casa. Ele vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te orientar, vai interferir. Eu acho lindo o texto, se eu não me engano é Pedro que diz assim, se eu não me engano, diz assim: vós homens convivei com a sua mulher, coabitai com a sua mulher, com entendimento ou com inteligência. Lembrando que ela é vaso mais frágil. O que é esse frágil? Significa mais delicado, mais sensível. Lembrando que ela é mais sensível que você, para que as suas orações não sejam impedidas. Então quer dizer que num contexto onde a mulher está sofrendo abuso ou desrespeito, Deus se coloca do lado dela. Deus a defende. Deus diz: não adianta você vir orar a mim se você não tratar bem a sua mulher. Olha que Deus maravilhoso. Eu ouvi um amém tão magrinho, gente. Glória a Deus. Nós não precisamos guerrear, não. Nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não precisamos sair do nosso lugar. Esther foi escolhida pelo rei e agora está no lugar de Vasti. Esther agora é a grande imperatriz. Está linda, maravilhosa, toda adornada. E tudo parecia calmo, mas o inimigo se levantou. Ai, 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 ai. O inimigo bateu lá na porta. Esther. Lá na porta do palácio. Nós estamos agora no capítulo 4 do livro de Esther. Amã, cheio de inveja, armou uma conspiração e agora há um decreto ordenando que todos os judeus devam ser assassinados. Todo o povo de Esther deveria ser morto. Então Mardoqueu manda um recado para Esther, dizendo assim: Esther, quem sabe se para esse tempo de agora, de ameaça, de morte, quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te elevou a rainha da Pérsia. E aí, olha, o texto está em Esther 4, 13 e 14. Vou ler o texto, a fala de Mardoqueu. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então Mardoqueu deu um choque de realidade em Esther. Chamou a Esther de volta à consciência sobre qual era a sua responsabilidade de rainha. Qual o seu propósito de ser rainha, Esther? Quem você pensa que te colocou aí? Foi para esse momento que você chegou nesse lugar que você está. Então Mardoqueu aqui representa a pessoa do Espírito Santo em nossa vida.
Às vezes o Espírito Santo vem e nos sacode, nos incomoda e nos faz lembrar que tudo que temos, tudo que somos, veio da mão de Deus para um propósito. Se chegamos até aqui, foi porque Ele nos guardou. Foi porque Ele nos guiou, nos deu graça, livramento, nos favoreceu, nos impulsionou. Foi Deus que te ajudou a estudar, mulher. Foi Deus que abriu as portas para você conquistar esse cargo na empresa, sabia? Foi Deus que abriu as portas para você ter um diploma. É Deus abençoa, Deus nos abençoa, não para ficarmos entronizadas, deslumbradas com a nossa beleza. Deus nos colocou onde estamos, para que sejamos bênção para o seu povo. Ele te deu voz, sabe para quê? Para que você o adore. Ele te deu os dons para que você o sirva. Ele te libertou para que você seja uma guerreira contra o inimigo. Deus te abençoou, não foi para você ser uma mulher que vive alimentando a sua vaidade. Foi para que você viva para a sua glória. Mulher, na hora da luta, você não pode simplesmente dizer: eu não vou lutar, eu não posso. Porque quando a Mardoqueu chamou Esther, ela falou: eu não posso entrar na presença do rei. Faz muito tempo que ele não me chama. Se eu entrar na presença do rei, ele pode mandar me matar. Foi aí que Mardoqueu deu um chacoalhão nela. E eu quero te dizer hoje da parte de Deus: você não pode dizer não posso. Nós não estamos de férias, minhas irmãs. Deus não nos ungiu e nos deu sua graça para ficarmos num palácio. Sabe qual é a realidade para 2025? Nós estamos em guerra. As coisas não estão fáceis. Nós temos um inimigo. O adversário do povo de Deus continua tentando contra nossas vidas. O adversário do povo de Deus continua tentando contra as nossas famílias. Continua tentando contra a nossa moral, contra os nossos costumes, contra a nossa fé. Continua tentando contra quem nós somos como mulher. Nós não podemos ficar, irmãs, num mundinho como se nada tivesse acontecendo. É hora de nós nos despertarmos como igreja. É hora de nós buscarmos a Deus. Sabe quem é você? Sabe quem somos nós? Nós somos mulheres necessárias para o cumprimento dos planos de Deus nessa terra, nesse tempo. Deus quer nos levantar como intercessoras. Deus quer nos levantar como mulheres que são exemplares na sua conduta. É isso que Deus quer de nós nessa noite. A ficha de Esther caiu. É como se ela dissesse assim: mas eu não cheguei até aqui para ficar no trono de rainha? Será que eu não estou sendo uma rainha tão boa? Por que eu tenho, como assim? Ou seja, da noite para o dia, Esther está diante de uma situação que ela nunca tinha imaginado. Uma situação que ela nunca pensou que ela ia passar. Todo o poder da beleza de Esther, todo o seu glamour, todo o glamour do trono, agora não vale mais nada. Tudo que ela tem agora não é suficiente para mudar essa situação. O espírito de morte agora chegou. Chegou e começou a ameaçar Esther e a sua família. E às vezes na nossa vida acontecem situações assim. O inimigo se levanta para tragar a nossa família. Ele quer levar embora o marido. Ele quer escravizar o filho. E às vezes a única palavra que ouvimos é: agora é o fim. Agora tudo acabou. Agora não tem mais jeito. Talvez o médico tenha dito para você: é o fim. Talvez a empresa disse: é o fim do seu contrato de trabalho. Talvez tenha dito para o seu marido: você agora está desligado sem direito algum da empresa. Talvez o seu marido tenha dito para você: é o fim desse casamento, não quero mais ficar casado com você.
Talvez você tenha ouvido um médico dizendo: olha, não tem mais esperança para você. Você está com uma doença e essa doença não tem resposta. Mas nessa noite Deus te diz: é o começo. É o começo do livramento, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova vida a dois. Deus está dizendo: eu ainda não acabei a minha obra com você. Quem crê, levanta a mão. Eu queria que o pessoal da música já subisse aqui, que nós vamos adorar e vamos louvar. Cadê o pessoal da música? O Senhor está dizendo: eu ainda não acabei a minha obra com você. Você sabia que Esther teve medo de morrer? Ela chegou a pensar ser esse o fim do seu povo, mas mesmo assim Esther se posicionou, ou seja, a mulher de Deus acordou dentro da rainha. Nós temos rainhas aqui? Tem? Dentro de você hoje vai acordar a mulher de Deus e vai colocar essa rainha em pé. Já Esther se pôs a jejuar, ela regimentou intercessores, tratou de buscar a Deus. Ela pensou consigo mesmo: quer saber, eu vou é para a guerra, porque se eu não fizer nada eu vou morrer, minha família vai perecer. Esther disse: eu vou enfrentar o inimigo, se eu perecer, pereci. Ela se lançou, ainda que me custe a própria vida, vou me levantar e enfrentar esta situação. Ainda que eu morra, prefiro morrer lutando do que viver divando como se nada tivesse acontecendo. E nessa noite eu quero te perguntar, eu quero que você fique em pé. E aí a sua vida, o seu palácio, como é que está? Está tudo calmo? Ou as coisas estão complicadas por lá? O espírito de morte está batendo na sua porta. O espírito da vergonha está batendo na sua porta. Tem outra rainha querendo o seu lugar e você não vai fazer nada. Você vai ficar chorando no seu banheiro lá trancada e não vai fazer nada. Eu quero te perguntar: você vai chorar, se desesperar, abandonar a igreja, abandonar o Senhor? Você pode até fazer isso, mas eu quero te sugerir algo melhor. Faça como Esther, se levanta, lava o rosto, fecha a boca, decreta um jejum, se reúna com amigas intercessoras e ponha-se a buscar o Senhor. É Ele que tem a saída para você. Quem ora tem equilíbrio. Observe que Esther não saiu para o palácio gritando, que não foi lá para o Xerxes, tem um homem querendo me matar. Ela não fez isso, ela fechou a boca, foi buscar a Deus. Ela não foi lá para o WhatsApp falar mal de Amã. Ela foi buscar a face daquele que tudo pode. Na hora do problema, na hora do desespero, qual tem sido a sua atitude? Tem sido atitude de desespero? Sabia que isso só vai piorar a situação e não vai trazer o agir de Deus para a sua vida? Reclamar, irmã, pelo amor de Deus, impede o agir de Deus, mas orar traz Deus para dentro da sua casa, traz Deus para dentro da sua vida. Nós temos que ser mulheres que se levantam. Então Esther vestiu as roupas reais, entrou na presença do rei, e o rei olhou para ela e disse: Esther, o que você quer? Qual é a sua petição? Até a metade do meu reino eu te darei. E eu quero encerrar dizendo para você nessa noite: Deus não está de mal de você. Deus não está contra você. Ele está no seu trono de graça, só esperando que você vista as suas vestes reais e venha na presença dele, dizendo: Senhor, eu estou com uma situação que eu não posso resolver. Eu carrego uma dor que não existe remédio
remédio que cuide, que cure. Eu tomo Rivotril, mas no outro dia eu acordo e a dor está ali. Eu tomo um outro remédio, quando passa o efeito, a dor está ali. A dor da minha alma nada arranca, mas o Senhor está dizendo para você: falta a sua atitude de vir diante do Rei que habita no trono da graça, porque Ele fala para nós entrarmos diante do trono da graça com ousadia, porque diante do trono da graça receberemos ajuda e força conforme a nossa necessidade. Nosso Deus te ouve, nosso Deus se importa com a sua dor. Ele não está distante de você, Ele só está esperando que você vista a sua roupa de filha e venha para a presença dEle. Enquanto nós cantamos esse louvor, nós vamos cantar a primeira parte e o coro, e depois a gente canta a segunda parte e o coro. E eu quero que você cante com toda a sua alma, agora entregando mesmo ao Senhor. Eu quero deixar o altar à disposição para você vir aqui, entrar, venha diante do trono da graça, entregar a sua vida, entregar as suas frustrações. Eu também quero perguntar se tem alguma mulher aqui que quer aceitar Jesus. Levanta a sua mão. O que está faltando para transformar a sua vida é você abrir o coração para Jesus. Você quer que nós oremos e você quer pedir para esse Rei excelso entrar na sua história. Levanta a sua mão. Se você quer, levanta a mão, não tenha medo. Se você quer voltar para Jesus, se está afastada dos caminhos do Senhor, também faz um sinal. Nós vamos orar por você. O Senhor Jesus tem saudade de você no altar dele, sabia? Sabia que Jesus tem saudade do altar dele, de você no altar dele? Levanta a sua mão, você que quer voltar para Jesus. Você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Jesus. E quem quer vir para o altar se derramar, agora é a hora. Enquanto a gente canta, eu quero te convidar para vir, Débora. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele conhece o teu coração. Quebranta Ele é maravilhoso. coração. Glória a Deus. Pode vir, pode vir. Transforma-me Glória a conforme a tua palavra. E enche-me. Levanta as suas mãos, pede para o Espírito Santo te encher. Enche só a ti, Senhor. Oh, Jesus. Usa-nos. Usa-me, Senhor. Usa-me. Quem tem coragem de pedir isso para o Senhor? Usa-me Como um farol. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós vamos orar agora. Eu vou dirigir essa oração, mas eu quero que você fale com o Senhor. O que te trouxe aqui à frente? O que você precisa deixar aqui no altar do Rei? Em que área você precisa de uma interferência urgente do Senhor? Vai falando com o Senhor. E você que ficou aí, que está tudo bem com você, você vai ser intercessora dessas mulheres. Assim como as amigas de Esther clamaram com ela e jejuaram, você agora vai ser intercessora dessas mulheres. Eu queria que as mentoras agora viessem orando pelas irmãs. Por favor, todas as mentoras, rápido, que nós não temos mais tempo. Pode ir tocando em cada uma agora. Vai tocando na vida de cada uma. E nós vamos orar. Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo poder que o Senhor depositou em nós como mulheres.
Nós somos mulheres necessárias no teu reino. Mas aqui na frente tem mulheres feridas. Aqui na frente tem mulheres, Senhor, passando por desespero, por perdas profundas. Pai querido, em nome de Jesus, vai tocando na vida das tuas filhas. Muda a história nessa noite. Muda a saúde nessa noite. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a opressão do maligno. Quebra toda a oposição do maligno, Senhor. Vai tocando, Senhor, na vida das tuas filhas. Traz renovo, traz alegria do céu. Todo choro cesse, em nome de Jesus. Batiza as tuas filhas com o batismo do céu, batismo de alegria. Traz esperança, Senhor. Traz esperança para as tuas filhas. Traz esperança, traz alegria, traz libertação, traz cura emocional nessa noite. Traz cura emocional. Em nome de Jesus, todo espírito de morte está repreendido. Em nome de Jesus, eu profetizo vida, 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 renovo, força vindo de Deus, graça, virtude de Deus, livramento. Senhor, refaz histórias nessa noite, muda diagnósticos nessa noite. Senhor, eu não sei se aqui tem alguma mulher com diagnóstico de câncer. Pai querido, seca agora esse tumor, Pai. Muda, Senhor, o diagnóstico. Muda, Senhor. Muda a ameaça de morte. Muda, Senhor. Muda, Senhor. A palavra final é tua, Pai. A palavra final, Senhor, não é do diabo, mas é tua. Traz uma nova palavra sobre a vida das tuas filhas. Traz uma nova palavra sobre a vida das tuas filhas. Enche as tuas filhas com teu Espírito Santo. Senhor, derrama a tua graça. Derrama a tua graça e o teu poder, Pai. Oh Deus, pode continuar clamando. Pode continuar clamando. Oh, em nome de Jesus. O Espírito Santo te toca. Glória a Deus. Todas agora cantando, sonda-me. O Espírito Santo está sondando o teu coração. Quebranta-me, Senhor. Transforma-me. Transforma-me, Senhor. Levanta a sua voz e usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, e usa-me, Senhor. Que momento santo na presença do Senhor. Eu queria que você desse um abraço na sua amiga, você que está aqui na frente, liberasse uma palavra de bênção sobre ela. Fala, você é muito necessária, você é muito valiosa, você é indispensável. Vocês aí também podem falar a palavra de bênção para sua amiga. Você é uma mulher que foi ungida para marcar essa geração. Você é uma bênção, você não é maldição. Você nasceu para vencer e não para ser derrotada. Você é uma mulher amada pelo Pai Celestial. Você não está sozinha. O Pai ama e cuida de você. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem se assentar.